Boa noite, queridos amigos, bem-vindos a mais um programa da Alma da Canção, um programa que a gente faz semanalmente com muita alegria, com muito amor, buscando inundar as almas dos amigos com inspiração através das canções que nós apresentamos, canções de inspiração Bahá'í, falando sobre textos sagrados, sobre a vida dos manifestantes de Deus, enfim. Hoje nós vamos falar um pouquinho especificamente sobre Bahá'u'lláh, fundador da fé Bahá'í. E nós já estamos iniciando o segundo ano do programa Alma da Canção. Que maravilha! E a gente tem um formato inicial sempre, a gente começa com uma pequena parte devocional, pedindo a Deus sempre suas bênçãos, sua guia, sua inspiração, e com toda a nossa gratidão a Ele sempre por estarmos aqui vivenciando, vivendo esse momento tão especial para a história da humanidade. Então, Bia, você pode iniciar com a tua canção. Ok, boa noite, queridos amigos, boa noite a todos que nos ouvem. Estamos aqui mais uma quarta-feira e eu vou começar pelo bem-amado, como sempre, com uma oração de proteção. Eu te adjuro pelo teu poder, ó meu Deus, não deixes mal nenhum me sobrevir. Em tempos de provações, em momentos de inadvertência, guie os meus passos no caminho certo através de tua inspiração. Tu és Deus potente, és para fazer o que desejas. Ninguém te pode resistir à vontade ou frustrar o desígnio, ou frustrar o desígnio, ou frustrar o desígnio. Ó Filho da generosidade, do desertos do nada, com a argila de meu mandamento, eu te fiz aparecer e destinei a teu ensino todo átomo que existe e a essência de todas as coisas criadas. Assim, antes de procederes do ventre materno, eu te provera 2 fontes de leite cintilante, olhos para te vigiarem e corações para te amarem. Por minha terna misericórdia, eu te nutri à sombra de minha mercê, e pela essência de minha graça e meu favor, te guardei. E meu desígnio em tudo isto foi que atingiste meu domínio eterno e te tornastes digno de minhas dádivas invisíveis. E, todavia, permanecestes desatento e, ao chegares à maturidade, desprezaste todas as minhas graças, ocupando-te com tuas vãs fantasias, de tal modo que te esqueceste de tudo
e, afastando-se dos portais do amigo, te recolhestes nas cortes de meu inimigo. Bahá'u'lláh em As Palavras Ocultas, número 29 do Persa. Obrigado, queridas. Nós recentemente comemoramos o aniversário, né, a data de nascimento de Mirza Hossein Ali, que depois assumiu o título de Bahá'u'lláh. É uma expressão em árabe que significa a glória de Deus. E o nascimento de Bahá'u'lláh e sua vida, sua história, é algo que foi profetizado em todas as revelações do passado, todas as escrituras das revelações do passado, desde praticamente 6.000 anos atrás, com a revelação de Krishna, e depois outros manifestantes como Moisés, Buda, Zoroastro, Jesus, Mohammed, todos eles anunciaram um dia em que essa manifestação se daria, a manifestação de Deus que Bahá'u'lláh trouxe. Então, eu vou iniciar com uma canção falando sobre Bahá'u'lláh. De Deus surgiu do céu à terra, feito orvalho da manhã, fertilizando os corações, brotam vidas como flores. Bahá'u'lláh, de Deus a glória, um brilho feito à luz do sol. Não há mais trevas, não há mais véus, já é possível a todos nós sermos livres como o ar, sermos livres como a luz, sermos livres como um ser libertado pelo amor. Bahá'u'lláh, de Deus a glória, um brilho feito à luz do sol. Não há mais trevas, não há mais véus, já é possível a todos nós sermos livres como o ar, sermos livres como a luz, sermos livres como um ser libertado pelo amor. Muito lindo, nossa. Então, hoje, estamos falando, né, do aniversário de Bahá'u'lláh.
o fundador da fé Bahá'í. E nesse momento que ele surge, Deus, na sua infinita misericórdia, não mandou só mais uma estrela, ele mandou 2 estrelas. São 2 manifestantes, 2 manifestações gêmeas. O Bab e Baha'u'lláh. O Bab, que significa, esse nome significa o portal sagrado. Ele, assim como João Batista, ele veio para anunciar a vinda de Baha'u'lláh. Então, depois soubemos que tudo que acontece aqui na Terra tem o reflexo nos céus. Tudo tem, assim, a manifestação vem, e sempre que vem, que Deus envia um manifestante, dizem que nasce uma estrela no céu. E realmente foi confirmado que não nasceu só uma estrela, nasceram 2 estrelas. Assim como Jesus, quando veio, também houve uma estrela no céu, uma estrela nova. Então, assim, vivemos nesse tempo tão importante e tomara a Deus que todos acordemos para esse momento tão especial, que é a vinda do Verbo de Deus, mais uma vez, para nos ajudar, nos salvar e nos orientar. Então, eu também queria cantar uma música chamada Louvor a Baha'u'lláh, em homenagem ao bem-amado. Pode ser agora, Max? Ou... Pode sim, Bia. Ó Senhor dos mundos, o Deus de amor, admirável Criador, Baha'u'lláh, o ocultador dos pecadores, Redentor. Tu és o Rei da eternidade, o escultor da humanidade, o Verbo aqui neste lugar, terra sofrida de esperar. Você chegou para nos mostrar o que é o amor e só amar. Amar, amar, Baha'u'lláh. O que é o amor e só amar. Amar, amar, amar o sol, amar a terra, a lua e o mar. Baha'u'lláh, ó meu amor, Baha'u'lláh, meu Criador. Amar, amar, Baha'u'lláh, amar, amar o meu Senhor. Amar, amar, Baha'u'lláh, amar, amar meu Criador. Amar, amar, Baha'u'lláh, amar, amar o meu Senhor. Amar, amar, Baha'u'lláh, amar, amar meu Criador. Maravilha, Obrigada, que linda canção, Bia. Muito bom. Então, em cima disso, eu gostaria de contar uma pequena história que me foi contada na sede Bahá'í nesse final de semana a respeito de Baha'u'lláh. Baha'u'lláh nasceu numa família muito rica, né? O pai dele era muito importante e, assim, houve uma época em que o Shah estava, assim, mesmo o pai de Baha'u'lláh sendo um dos ministros da corte, o Shah não respeitava muito os seus súditos. Ele, quando ele queria dinheiro, de alguma forma, alguém teria que pagar. Se ele quisesse a quantia que fosse, ele mandava
um dos seus servos irem na casa de alguém que ele sabia que teria essa quantia e mandava pegar esse dinheiro na marra mesmo. Então, por uma vez, ele foi lá, mandou o servo ir na casa de Bahá'u'lláh e pediu uma quantia altíssima de dinheiro. Aí, Bahá'u'lláh, o pai de Bahá'u'lláh tomou um susto assim na hora, mas ele cedeu, porque ele sabia que se não cedesse, ele ia tirar a força. Aí, Bahá'u'lláh tinha, nessa época, uns 8 anos de idade. E ele ficou observando aquilo. Ele mandou por uma segunda vez, depois de algum tempo, de novo o pai dele deu. Quando ele mandou a terceira vez, o pai de Bahá'u'lláh estava desesperado, porque ele não tinha mais esse dinheiro que ele queria. E Bahá'u'lláh virou para o pai dele e falou: pai, eu estou vendo essa injustiça. Pode deixar que eu vou resolver isso. E o pai, vendo aquela criança de 8 anos, né? Não, meu filho, deixa que isso aí é problema meu. Ele falou: não, pai, eu posso resolver isso. E ele falou com uma autoridade muito grande que o pai deixou ele ir. Ele foi até a presença, pediu para ser recebido pelo Shah. E chegando lá, o Shah estava lá, quando soube quem era ele, recebeu aquela criança assim, meio que assustado, né? Pois ele falou com profunda autoridade a respeito da injustiça que o Shah estava cometendo com o pai dele. E assim, o Shah ficou tão espantado com a grandeza daquela criança que falava com o vocabulário de um homem de 30 anos, no mínimo, com um conhecimento inacreditável das coisas, dos valores, colocando os valores nos lugares certos, né? E que ele simplesmente escreveu, ele cedeu a Bahá'u'lláh, falou, suspendeu a ordem de que ele tinha mandado pela terceira vez de tirarem os bens do pai de Bahá'u'lláh. Ele suspendeu tudo isso e deixou eles em paz. Para vocês verem, assim, quando vem um ser extraordinário que Deus envia para guiar a humanidade, ele já vem com conhecimento inato. Ele não precisa frequentar escola, que nem nós, nada disso. E assim, a sua grandeza, a beleza do seu caráter e a sua majestade, elas aparecem naturalmente na figura humana desse ser, no caso, Bahá'u'lláh. Passo a palavra. Obrigado, Bia. Realmente, os manifestantes de Deus são feitos de outra substância, né? Não são como nós, seres humanos comuns, né? Tem uma historinha na época da juventude de Bahá'u'lláh, né? Ele se dedicava muito a ajudar os necessitados, aos pobres, e gostava de cavalgar pelas redondezas que moravam numa área rural, né? E um dia, numa dessas cavalgadas, ele encontra um derviche à beira do caminho, sentado no chão, com uma pequena fogueirinha e uma panelinha em cima da fogueira. Bahá'u'lláh, então, desce do cavalo e vai conversar com esse derviche e pergunta a ele o que ele está fazendo. E o derviche disse: eu estou cozinhando Deus. E Bahá'u'lláh achou muita graça disso e conversou com esse derviche sobre Deus, quem era Deus. E o derviche ficou muito impressionado e, mais do que isso, ele percebeu em Bahá'u'lláh a glória de Deus. Ele realmente entendeu quem era Bahá'u'lláh, que não era simplesmente um jovem comum, era alguém realmente que estava aqui na Terra para transmitir os ensinamentos divinos, para levar avante a religião de Deus. Então, ele ficou tão impressionado que, quando Bahá'u'lláh saiu, ele sai correndo atrás de Bahá'u'lláh e
cantando alguns versos que ele fez, e ele ficou famoso até por isso. É muito interessante essa história. Bom, a Ângela parece que tem uma poesia para compartilhar com a gente. Querida Ângela, se puder, fica à vontade. Abre o teu microfone. Então, essa poesia é de um poeta uruguaio chamado Mário Benedetti. A poesia chama Não Te Rendas. Não te rendas. Ainda é tempo de ser objetivo e começar de novo. Aceitar tuas sombras, enterrar teus medos. Soltar o lastro, retomar o voo. Não te rendas, que a vida é isso. Continuar a viagem, perseguir seus sonhos, destravar o tempo, correr os escombros e destampar o céu. Não te rendas, por favor, não cedas, ainda que o frio queime, ainda que o medo morda, ainda que o sol se esconda e o vento se cale. Ainda existe fogo na tua alma, ainda existe vida nos teus sonhos. Porque a vida é tua, e teu também o desejo, porque os tens, eu querido, e porque eu te quero. Porque existe o vinho e o amor, é certo. Porque não existem feridas que o tempo não cure. Abrir as portas, tirar as trancas, abandonar as muralhas que te protegeram. Viver a vida e aceitar o desafio, recuperar o sorriso, ensaiar um canto, baixar a guarda e estender a mão, as mãos. Abrir as asas e tentar de novo. Celebrar a vida e se apossar dos céus. Não te rendas, por favor, não cedas, ainda que o frio te queime, ainda que o medo te morda, ainda que o sol ponha e se cale o vento, ainda existe fogo na tua alma, ainda existe vida nos teus sonhos, porque cada dia é um novo começo, porque esta é a hora e o melhor momento, porque não estás sozinho, eu te amo. Que lindo! Linda, né? Muito Lindo, linda. lindo, lindo. Maravilha. Meu Deus. Obrigado, querida Ângela. Linda poesia. Como sempre, né? Você sempre enriquece muito o nosso programa com as suas belas poesias. Obrigado. Eu procuro bem. Tá bom. Bia, mais uma canção para gente? Sim. Isso é sobre Bahá'u'lláh também. Eu sou o sol da sabedoria e o oceano do conhecimento. Dou alento aos esmorecidos e revivifico os mortos. Sou a luz que guia e ilumina
Eu sou o falcão real, pousado no braço do Todo-Poderoso. De cada ave desfalecida, desdobro as asas caídas, eles impulsionam. Eu sou, eu sou. Eu sou. Maravilha! Essa canção realmente emociona, é muito, muito, muito linda. Ela mexe com a gente, né? Realmente, quando a gente percebe de quem se trata, de uma manifestação de Deus, ele é tudo que está escrito aqui, né? E são as próprias palavras de Baha'u'lláh, né? Sim. Ele mesmo se descrevendo. E tem uma história sobre Baha'u'lláh que eu acho maravilhosa. Quem conta é Nabil, que foi um grande Bahá'í muito firme, dedicado à causa, um grande seguidor de Baha'u'lláh, e ele foi um grande historiador. Ele escreveu quase toda a história do Bab, que é o profeta que veio fundar uma nova religião e anunciar a vinda de Baha'u'lláh, e escreve sobre a vida de Baha'u'lláh também. Então, um dia Baha'u'lláh pede a Nabil para que ele vá até Alexandria, no Egito, né, para interferir ou pedir aos dirigentes muçulmanos lá, e, enfim, os chefes da polícia, né, que haviam prendido um Bahá'í muito destacado, para que interferisse para ver se conseguia libertar esse Bahá'í que havia sido preso. E, ao contrário, além dele não conseguir, ele mesmo foi preso. Então, foi preso e colocado na prisão junto com esse Bahá'í. E nessa prisão ele conhece alguns amigos e conhece um médico que não era Bahá'í, que atendia os prisioneiros, né, que também fizeram uma grande amizade, ele e esse médico. Todos ficavam cativados, Nabil, pela sua eloquência, pelo seu amor, pela sua face radiante. Era uma pessoa realmente que exalava a espiritualidade, né? Então todos se apaixonavam por ele. E esse médico não foi diferente, ficou um grande amigo. E Nabil tem um sonho, um dia que Baha'u'lláh aparece para ele e diz que depois de 80 dias algo extraordinário iria acontecer. E ele então aguarda, e vai convivendo com os amigos e falando sobre a revelação de Baha'u'lláh, sobre a vida de Baha'u'lláh, sobre a causa, né, os princípios, os ensinamentos de Baha'u'lláh. E todos ficam cativados, e os dias vão passando, e quando chega nesse 80º dia, ele lembra no sonho que algo importante iria acontecer. Então ele, com esse médico amigo, eles sobem em cima, no terraço da prisão onde eles estavam, e ficam olhando para ver o que poderia estar acontecendo. E de repente Nabil vê um amigo que ele não via há muito tempo, que costumava sempre estar junto com Baha'u'lláh nas suas viagens de exílio. Ele encontra esse amigo caminhando pela rua na frente da prisão e chama ele e diz: o que você está fazendo aqui? Ele diz: eu vim com Baha'u'lláh, o navio de Baha'u'lláh que está partindo para Constantinopla, se não me engano,
está aportado aqui no Porto de Alexandria e eu vim buscar alguns suprimentos. E ele fica maravilhado, espantado e ansioso. Como que Bahá'u'lláh está tão próximo e eu não posso chegar à presença dele? O médico, então, faz uma sugestão. Por que a gente não escreve uma carta para Bahá'u'lláh e mandamos para ele enquanto ele ainda está no navio aqui no porto? E fazem isso, e esse médico tinha um amigo cristão que tinha livre acesso, né, à prisão, que ele trazia correspondência e algumas coisas, mantimentos, informações para os guardas da prisão e para os prisioneiros. Então, eles escrevem essa carta e pedem para ele mandar levar essa carta para Bahá'u'lláh. Ele leva a carta para Bahá'u'lláh e eles, Nabil e esse médico, ficam ansiosos esperando a volta desse jovem que se chamava Constantino, se não me engano. E esse jovem, depois de algum tempo, volta com uma caixinha, né, na qual estava contida uma carta de Bahá'u'lláh e também alguns doces que Bahá'u'lláh havia mandado para eles na prisão. E quando esse jovem chega na presença de Nabil e do médico, ele está totalmente em êxtase, ele está quase que fora de si, de tão chocado, no bom sentido, né, de tão entusiasmado que ele estava pelo encontro que ele teve com Bahá'u'lláh. E ele diz para os dois: por Deus, eu vi o Pai de Cristo. Uma linda história. Meu Deus do céu, que coisa linda. Eu vou cantar uma canção, então, se chama Guia Divina. É uma canção que, quando eu conheci a fé Bahá'í, primeiro meu pai e minha mãe foram que conheceram, depois me falaram sobre a fé, e eu fui conhecer os amigos iranianos que trouxeram a fé Bahá'í para Blumenau, onde eu vivia na época. E um dia eu cheguei em casa e minha mãe havia feito um poema. Então eu musiquei esse poema e vou cantar agora para os amigos. Muito medo tens que o mundo vá vencer, tu se falte aonde estás, não podes ver. Abre o teu coração e deixa a luz entrar. Bahá'u'lláh te guiará. Bahá'u'lláh te guiará. Nessa nova era surge nova luz. Aceite é o Espírito de Jesus. Todas vêm de Deus, não deves duvidar. Bahá'u'lláh te guiará. Bahá'u'lláh te guiará. Entre conflitos nascem ódio e dor. Deus fala ao homem em fé e amor. Toda paz que o mundo quer, tu deves dar. Bahá'u'lláh te guiará.
É muito lindo esse poema, viu, que a sua mãe escreveu. Estava muito inspirada. Muito Já bom. sei de onde vem a sua inspiração. Ai, que bom, que bom. Então, vim que vamos contar mais alguma história, falar mais alguma coisa sobre Bahá'u'lláh. Quem souber com precisão, melhor do que eu, até onde ele nasceu, em que ano, poderia falar, por favor? Não? Na verdade, ele nasceu em 1817, inteira. E como já foi falado, uma coisa que os pais notaram logo quando ele bebê, né, que era uma criança extremamente tranquila, que que não chorava, era uma criança serena, tranquila. E à medida que foi crescendo, todos percebiam que não era uma criança comum, que demonstrava um amor, uma sabedoria que cativava todo mundo. Todos que iam visitar, né, políticos, né, e membros da corte que iam visitar o pai de Bahá'u'lláh, que era um ministro do rei da Pérsia, né, do Shah da Pérsia, ficavam encantados realmente com a pessoa de Bahá'u'lláh, né, criança, como criança, e a sabedoria que ele demonstrava, às vezes participando da conversa dos adultos e elucidando, muitas vezes, algumas dúvidas, algumas questões que os adultos estavam tratando. Bahá'u'lláh, com a sua sabedoria, conseguia argumentar e mostrar outros caminhos para o que os amigos estavam consultando, os assuntos que estavam sendo trazidos ao pai dele. Então, realmente era como também na história de outras manifestações de Deus, também há relatos de quando crianças já eram crianças realmente com características diferentes, muito diferentes das crianças comuns. Eram realmente iluminadas, com faces iluminadas e com grande conhecimento e sabedoria que espantava a todos, né? Porque como é que pode uma criança que nunca foi à escola já poder falar sobre assuntos com tamanha profundidade, com tamanha eloquência, com tamanha sabedoria? E assim Bahá'u'lláh foi se desenvolvendo, e ele, quando muito jovem, com 20 e poucos anos, ele fica sabendo da revelação do Bab, e ele realmente, quando entra em contato com os ensinamentos do Bab, ele já percebe que se trata da palavra divina sendo revelada novamente à humanidade. E ele logo aceita o Bab como uma nova revelação de Deus, mas já intimamente sabendo, é claro, que ele é aquele que o Bab viria anunciar. O Bab anunciava Bahá'u'lláh como aquele que Deus tornaria manifesto. E ele, quando chega à época certa, que foi em 1863, ele confirma isso, ele fala que realmente ele é aquele que o Bab anunciou como o que Deus tornaria manifesto. E ele é, na verdade, aquele que foi prometido, como já falei, em todas as revelações do passado. Quando chegaria um dia em que o mundo se tornaria um mundo em paz, onde a diversidade seria motivo de unidade e a humanidade se tornaria uma só, filhas do mesmo Pai, criadas pelo mesmo Deus e habitando um país só, que é o planeta Terra. Bom, Bia, talvez mais uma canção. Sim, eu vou
entoar um versículo que foi musicado pelo meu querido amigo Jorge Serravalli. E a última vez que eu ouvi, onde ele estava, era em Friburgo, mas eu não tenho mais certeza. Mas é um dos versículos do Bem Amado. Ó filho da luz, esquece-te de tudo, menos de mim, e comungar com meu espírito. Eis a essência de meu mandamento. Volve-te, pois, a isto. Volve-te, pois, a isto. Volve-te, pois, a isto. Ó filho da luz, esquece-te de tudo, menos de mim, e comungar com meu espírito. Eis a essência de meu mandamento. Volve-te, pois, a isto. Volve-te, pois, a isto. Volve-te, pois, a isto. Este versículo é um dos meus favoritos. A música é belíssima e o que Bahá'u'lláh escreve, então, é indizível, né? De tanta beleza, ele pede para que se esqueça de tudo menos dele. Isso aí é muito maravilhoso. Muito bom, obrigado, Bia. Bom, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa de hoje. Eu vou cantar mais uma canção. O título é Servos da Glória de Deus, mostrando quem somos nós dentro dessa revelação de Bahá'u'lláh. Depois a gente abre para as despedidas dos amigos. O que nos move esse amor, pulsando dentro de nós, servos do mesmo Senhor, cantamos numa só voz, somos os servos da glória de Deus, juntos os anjos descendo dos céus, somos trombetas chamando ao Senhor para louvar Bahá'u'lláh, para louvar. O que nos fez renascer, brotar de dentro de nós,
foi nele reconhecer de Deus a face e a voz. Somos os servos da glória de Deus, juntos os anjos descendo dos céus. Somos trombetas chamando ao Senhor para louvar, para louvar. Maravilha, maravilha. Muito bom, queridos. Então, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Agradeço a participação de todos. Que todos tenham um ótimo final de semana. E espero vê-los na próxima semana, na próxima quarta-feira, uma nova edição do programa Alma da Canção. Alguns amigos quiserem fazer algum comentário, suas despedidas, fiquem à vontade. Eu quero me despedir também, pedindo a Deus que nos permita estarmos aqui na próxima quarta, como em tantas outras que virão, porque esse programa tão simples, ele alegra os nossos corações, e eu tenho certeza que o de muitas pessoas. Então, é um trabalho feito com muito amor e carinho, que eu espero que dure muito tempo. Um beijão para todos, que todos sejam abençoados por Deus com um lindo final de semana. Beijão a todos. Obrigada, Bia. Beijo a todos. Beijo a todos e obrigada a todos por proporcionar para a gente esses momentos da alma. Tchau, queridos. Obrigado. Até a próxima semana. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser.